Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Agradeço aí aos que me convidaram. Agradeço aos que, apesar de terem ficado sabendo que eu que estava aqui, vieram assim mesmo. Já tem gente que falou que veio quando ficou justamente sabendo, então atendendo meu convite. Agradeço muito mesmo. A responsabilidade é muito, muito grande, não é brincadeira. Estar aqui à frente, quando a gente chega nesse lugar aqui, a gente pega... Eu, como pregador, quando é bom demais, ele traz 2 Bíblias logo, né? Então, assim, e a gente pegar a Bíblia e a gente abrir a Bíblia aqui, isso gera na gente que está sentado aí, porque hoje eu estou aqui, mas outros dias eu estou aí. E gera na gente aquela coisa de, caramba, é Deus que está falando, é a palavra de Deus. Então, isso tem um valor, a gente tem um mínimo de juízo, a gente tem que receber isso com um negócio de uma maneira realmente especial. E, poxa vida, e a gente pode errar. Eu posso ter uma interpretação equivocada, eu posso ter um discernimento equivocado, eu posso entender que Deus realmente está querendo levar para um lado e de repente era para outro e não era. Esses riscos todos a gente corre, né? E existem tragédias que realmente acontecem a partir desse lugar. Tem tragédias, pessoas que realmente estão aqui às vezes e causam tragédias por conta, às vezes, infelizmente, disso, e todos estamos sujeitos a isso. Então a responsabilidade é muito grande, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que as nossas fraquezas, do que as nossas limitações, do que as nossas fragilidades, do que as nossas dubiedades, do que as nossas ambiguidades, do que as nossas incapacidades em geral, né? E é confiado justamente nisso, ainda mais num dia desse, né? Em que justamente o dia da Páscoa, domingo de Páscoa, e normalmente num país considerado cristão, as pessoas de um modo geral estão já voltadas para esse tema, e você pensa, meu Deus do céu, que oportunidade é essa de compartilhar agora que as pessoas estão mais abertas, estão mais voltadas para isso. Já tem alguns dias ouvindo o tempo todo, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, a Páscoa chegou, estamos aqui no domingo, vai falar sobre a Páscoa. Ah, era isso? Eu não estou tintindo nada, continuei não tintindo nada e fui embora não tintindo nada. Então realmente a responsabilidade é muito grande, e ainda bem que a gente sabe em quem nós temos crido, e que Deus, o mesmo Deus que me convidou, que usou o Hamilton para me convidar, para me ceder graciosamente esse momento, que é o dia em que ele ia compartilhar, o mesmo Deus que deu isso, que deu esse discernimento, é o Deus que há de completar a boa obra já iniciada. Se ele convidou, ele iniciou, e se ele iniciou, ele vai completá-lo, né? A gente cantou essa música agora aí, essa Rude Cruz, e justamente um dos trechos dela fala, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. O que é isso? O que é esse negócio da mensagem? O que é a mensagem da cruz para eu amar ou deixar de amar? Eu já achei que eu amei, agora eu não sei se amo tanto assim, parece que amo um pouco menos. Quando eu estou emocionado, eu amo, parece que quando eu não estou emocionado, parece que quando eu estou cantando, eu realmente amo, mas parece que quando eu não estou cantando, eu não amo. O que é esse tal dessa mensagem da cruz? Eu também não sei, mas eu sei que eu amo. Eu amo de verdade a mensagem da cruz. Tem uma pontinha dessa mensagem que Deus já permitiu que eu pudesse compreender, que a gente pudesse compreender, que a gente pudesse assimilar para muito além da nossa razão, porque a nossa razão não capta nada do que é essa mensagem da cruz. Mas o pouquinho que o Espírito Santo já permitiu que fosse imprimido no meu coração e de muitos de vocês, já é suficiente, ou pelo menos já foi, para que nós de fato amássemos essa mensagem que a gente sequer consegue compreender no nosso intelecto. Mas já se disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração fala de algo subjetivo, de algo que não é material, que está para fora da razão, para além da razão, do pensamento. E a Igreja Católica, por exemplo, a teologia católica, ela faz o discernimento apenas entre o material e o não material, como sendo o ser humano dividido em apenas 2 partes, né? É apenas um detalhe teológico que não muda nada. A igreja evangélica também entre si tem várias divergências teológicas, né? E já o segmento evangélico, a maioria deles, até onde eu conheço, adotam justamente que nós somos partidos em 3. Somos corpo,
alma e espírito. E seja corpo e alma barra espírito, ou seja, corpo e alma e espírito, o fato é, a parte imaterial nossa, ela tem também as suas percepções, ela tem as suas razões, ela tem a sua lógica. Só que ela então, ela não é alcançável e atingível pela nossa razão. E aí daí eu acho lindo quando a palavra de Deus, Paulo vai dizer que nós precisamos estar sempre preparados para apresentar as razões da nossa fé. As razões pela qual a gente acredita. Porque embora seja algo que está para muito além da nossa razão, é algo que faz sentido na nossa razão, mais do que se a gente tira essa possibilidade da fé que a gente está raciocinando. Então, quando a gente pensa na mensagem da cruz, o sentido verdadeiro da mensagem da cruz não pode ser captado pela nossa mente. Somente o Espírito de Deus pode imprimir o valor dessa mensagem, o sentido dessa mensagem no nosso coração. Mas não é algo tão ilógico a ponto de que a inteligência que Deus nos deu nos faça descartar essa possibilidade. Ele nos fez ser inteligentes. Então, quando a palavra de Deus explica dentro do que é possível ser explicado dessa mensagem da cruz, a gente vai ouvindo e vai assimilando e vai dizendo, nossa, que interessante. Mas aqui esse pedaço eu não consegui conceber, esse pedaço aqui para mim ficou faltando algo. Aqui, cara, que não faz muito sentido para mim, beleza. Qual outra opção que tem? Tirar o que a Bíblia diz como origem do universo, como origem do ser humano, como razão de ser do ser humano, da humanidade viver esse caos que a gente vive hoje, como o que acontece quando a gente morre, para onde a gente vai, se vai. Quando a gente tira a explicação da palavra de Deus, fica menos lógico ainda. Por isso que a nossa fé, ela é racional. A nossa mente não alcança. Mas não tem nada mais lógico quando a gente está sendo sincero com a gente. Não existe nada mais lógico do que a explicação da palavra de Deus. E aí a gente precisa então, para a gente alcançar, para a gente fazer o raciocínio sobre isso, a gente parte de pressupostos que a mente da gente não alcança. Para daí a gente desenvolver um raciocínio. E a gente vai desenvolvendo um raciocínio e tem pontos que a mente da gente, de novo, não alcança. E a gente tem que completá-lo também baseado na fé. E aí tem a partir de um determinado ponto, aí é que a mente da gente não alcança mesmo. E de novo a gente completa pela fé. Mas ela é racional. Porque se você tirar, não faz nenhum sentido aí que não faz nenhum sentido. Então, a responsabilidade ela se torna muito maior aqui, porque eu, como alguns de vocês sabem, eu sou defensor público, sou advogado público, já sou também advogado particular, embora não podendo advogar, fui advogado do Tribunal do Júri por 5 anos. Eu tenho no meu currículo em torno de 100 defesas no Tribunal do Júri, que é a sessão plenária, onde você fala ao vivo e tem que convencer ao vivo e a cores 7 pessoas do povo em relação à tese que você está sustentando. E eu tenho uma capacidade dada por Deus no que diz respeito a isso. A parte da razão, de desenvolver a razão. Só que ela não é suficiente. O pouco que eu consigo, a minha mente, entender sobre a mensagem da cruz, não vai ser suficiente. E você vai precisar dessa parte da fé que só Deus pode gerar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O me pregando. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não diz sobre ler a palavra de Deus. Ler eu posso ler, eu vou ler, a gente vai ler. Mas é o ouvir a palavra de Deus que está para além desse texto que a gente lê, embora aqui sendo a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus especificamente para uma pessoa, num determinado contexto que ela está vivendo, no momento espiritual em que ela está vivendo, no momento da sua carnalidade que ela está vivendo. E a palavra de Deus encontra essa pessoa exatamente no ponto em que ela se encontra. E fala com ela não na sua razão, mas fala no seu espírito. E aí gera fé. Isso é uma obra que só Deus pode realizar. Né? Como é difícil para a gente estar aqui. Né? Como o papai falou, tem alguns pastores aqui. Gente que é pastor sabe, outros que não são pastores, mas também já tiveram esse privilégio, sabe de como é complicado isso. Mas ao mesmo tempo, Deus é fiel para completar a boa obra.
E ele, se ele chamou, como ele prometeu para os discípulos quando ele enviou, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Feita essa breve introdução, mas então a música, como a gente viu, diz: eu amo a mensagem da cruz. O Hamilton leu, justamente aqui na abertura do culto, passagem de Mateus capítulo 28, que é um dos textos que é mais lido justamente hoje, nessa passagem, em qualquer dos evangelhos. Quando Maria justamente vai até o túmulo, onde Jesus tinha sido sepultado. Hamilton leu Mateus 28, está também em Mateus 16. Mateus 28, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Por que elas foram ver o sepulcro? Porque elas tinham um relacionamento com Jesus. Só de ministério, Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Elas conviveram com Jesus. Elas comeram à mesa com Jesus. Elas fizeram caminhadas com Jesus. Elas ouviram de Jesus. Elas viram Jesus realizando milagres. Elas tinham um relacionamento com Jesus. E o pessoal vai lá e na sexta-feira pega Jesus e pendura numa cruz e mata Jesus. Quem aqui já perdeu um parente muito querido? Eu já perdi. Quem já perdeu um parente muito querido? Tu já perdeu, Marta. Ah, tá, que a minha tia é muito querida, sim. A Leia também, muito querida recentemente. O que acontece quando a gente tem um relacionamento com alguém e a gente perde essa pessoa? Não muda nada? Fica tudo normal? Como se não tivesse acontecido? Dói. A gente sente saudade. Mesmo pessoas como a Leia. E a gente não tem a menor dúvida de para onde ela foi. A mamãe, a tia Lena. Não é que a gente, ai meu Deus, o que aconteceu com a mamãe, o que vai acontecer com a tia Lena? Não. É saudade, é dor da saudade. Aí a gente chora, a gente olha os ambientes que nos lembram e diz, caramba, podia estar aqui, não está. Aí vem uma música, lembra, aí vem uma coisa acontecendo, aí lembra. Por quê? Porque a gente teve um relacionamento. Porque tem um monte de gente por aí que nunca derramou uma lágrima pela minha mãe. Por absurdo que nos possa parecer, tem um monte de gente que não fez falta nenhuma a Leia ter morrido. Isso é porque essas pessoas não conviveram com elas. Porque se tivessem convivido, elas teriam sentido falta. E estariam sentindo até hoje. Relacionamento. Por isso que elas podiam. No domingo de manhã, prioridade para elas, quando elas acordaram, possivelmente elas não dormiram. Quando o sol raiou, quando o dia começou, a prioridade para elas era o quê? Vamos visitar o corpo de Jesus. Você vê quando alguém nosso morre e a gente vai no velório, vai no sepultamento, você sabe que a pessoa não está ali mais, mas você quer estar ali, você quer ficar pegando, você quer ficar olhando, você quer passar a mão no cabelo, é só o corpo, mas você diz, tá bom, mas não posso ter pessoa comendo o corpo dela. E quando você gosta muito, você vai identificar quem é, normalmente tem as exceções. Eu, por exemplo, sou uma dessas exceções, por isso eu posso dizer. Mas a maioria, normalmente você vai ver a pessoa que está doendo mais, que está sentindo mais a falta, que você fica olhando e observando no velório, é aquela que não quer sair dali de perto do caixão. E chora, e derrama lágrima, e passa a mão, e arruma a roupa, e puxa, e chora, e chora, e chora, e chora, mas não quer sair dali de perto do corpo, a pessoa não está ali mais.
Foi o caso delas. Elas tiveram um relacionamento com Jesus. Elas usufruíram da presença de Jesus. Ah, meu amigo. Vou fazer o que domingo? Vou fazer o que nesse dia de hoje? Jesus não está mais aqui. Vamos lá levar flores, vamos lá ungir o corpo dele. Logo que o dia surge, elas já estão lá. E aí elas tiveram essa bela surpresa de que Jesus tinha ressuscitado. Ele não estava lá. E aí elas podiam se alegrar por isso. Porque esse que agora estava vivo era alguém com quem elas tinham tido um relacionamento, estava fazendo falta pra caramba, estava insuportável a ausência dele. E agora ele está vivo. Portanto, a relação ia poder voltar. Se a gente imaginar a Leia ter ressuscitado, a alegria ia ser somente para os mais próximos. A mamãe, o Hamilton chegou a cogitar, né, de divino, né, de divino ressuscitar. O Hamilton chegou a cogitar de orar para isso. Por que elas podiam dar valor ao fato de Jesus ter ressuscitado? Porque elas eram loucas pela presença dele. A vida não fazia sentido sem Jesus. E era Jesus encarnado. Era o Filho de Deus encarnado. Com as limitações que eu e você temos, de tempo e espaço que eu e você temos. Com as limitações de desenvolvimento de raciocínio lógico que nós temos. O heresia que você está falando. O próprio Jesus, quando ele vai se despedir dos discípulos, ele diz assim: vocês não têm que achar ruim eu estar indo, vocês têm que achar bom. Porque primeiro, eu estou indo para o meu pai, gente. Eu estou longe do meu pai, estou morrendo de saudade. Segundo, se eu não for, eu não posso mandar o Espírito da verdade para vocês. Ele diz: tem muita coisa que eu ainda explicar para vocês. Ao longo desses 3 anos e meio, eu contei muitas coisas, eu expliquei muitas coisas para vocês, inclusive sobre a mensagem da cruz. Mas eu tinha muitas outras coisas ainda para falar, mas eu não vou falar porque vocês não vão ser capazes de entender. Jesus não era capaz de se fazer entender nesse plano da razão, usando a linguagem nossa. Dizer que Jesus era Jesus, mas era Jesus limitado, era filho de Deus, mas era limitado num corpo de um ser humano. E mesmo assim já não tinha sentido para eles. Quando Judas viu a porcaria que ele fez, e ao invés de ter corrido para o arrependimento, ele se limitou ao remorso, o que ele fez? Ele se matou. Mesmo para Judas não fazia mais sentido a existência, mesmo para o traidor, sem Jesus, porque eles tinham convivido com Jesus. Só quem usufruiu da presença pode sentir a ausência, pode sentir falta na ausência e até a percepção mesmo da ausência. Só quem usufruiu da presença. E é disso que o Evangelho está falando. Mas então a gente não vai sentir saudade de Jesus, porque a gente não viveu com Ele, né? Nós convivemos já com Deus. Nós já convivemos com a Trindade. Nós não temos lembrança disso. Quem aqui é resultado de um sopro direto do Espírito Santo de Deus, e Deus tenha feito um barro de você, e Deus soprou sobre as suas narinas e você virou um ser vivente? Quem aqui foi assim que você veio à existência? Tem alguém? Eu não vou levantar a mão porque não é meu caso. Teve alguém que foi resultado de um sopro direto? Deus só soprou 2 vezes sobre a humanidade. A primeira vez foi sobre Adão, sobre Adão, sobre o ser humano, que era completo em si mesmo, uma só versão. E aí ele não faz um outro boneco
para completá-lo. Não, ele arranca um pedaço do boneco que já tinha sido feito, do ser humano que já tinha sido criado, que já tinha recebido o fôlego, o sopro do próprio Deus, o fôlego da vida. E ele então agora transforma em dois, mas ele não deu um segundo sopro. Parte da experiência de Eva foi herdada na própria matéria que foi levado ali para Eva, no espírito levado para Eva, foi passado para Eva. Quando eles então, Adão e Eva, mantêm relação sexual e partículas microscópicas então fazem surgir um filho, eles herdam o material genético e eles herdam também, isso aqui, o nosso gene, ele guarda em si informações, lembranças, memórias, justamente dos nossos genes, das características dos nossos pais. E a partir dessas memórias gravadas na nossa célula, é que a gente nasce de um jeito, de outro jeito, características assim, características assadas. Mas também no nosso espírito, nós então recebemos determinadas impressões, memórias, que podem não ser por nós percebidas. Mas quando então o ser humano cai, peca, e é afastado da presença de Deus, todo ser humano tem uma lembrança inconsciente do tempo no Éden de um relacionamento com Deus. Ele sente uma saudade inconsciente de Deus. Ele tem um vazio em si que nada, absolutamente nada pode ser preenchido. Porque só essa presença de volta de Deus pode ser preenchida. Aí ele não sabe que é saudade. Ele não sabe que é essa lembrança que ele não tem consciência. E aí a tendência do ser humano é dizer, cara, eu estou sentindo um negócio ruim. Eu acho que é porque está faltando eu satisfazer mais a vontade da minha carne. Eu vou comer mais, eu vou beber mais. Eu acho que eu vou me prostituir um pouco, eu vou me drogar, eu vou desenvolver uma atividade para eu receber um monte de aplauso de um monte de gente, as pessoas me terem como ídolo e me louvarem e me aplaudirem. Eu acho que esse buraco vai ser preenchido. E tenta uma coisa, e tenta outra coisa, e tenta outra coisa. Mas quanto mais você vai tentando preencher esse vazio com qualquer outra coisa, seja ela ruim ou seja ela boa, mesmo com coisas boas, às vezes a gente quer preencher esse buraco, esse vazio, com a religiosidade, com o ministério, com a atividade na igreja, com a pregação. Mas é relacionamento, é só presença para preencher esse lugar. Então, por melhor que seja a coisa, também não pode substituir, só a presença. E quanto mais a gente vai tentando, tanto mais esse buraco vai aumentando, a sensação vai aumentando. Por quê? Porque o nível de esperança vai diminuindo. A primeira percepção que eu tenho, cara, que eu acho que eu estou precisando, essa coisa ruim, eu não sou feliz, eu sou triste, cara, que eu preciso, quer saber, eu acho que é de sexo que eu preciso. Eu vou lá e de fato, num primeiro momento, vai me dar aquela satisfação, aquele prazer, eu sabia que era. Só que depois, quando eu senti de novo esse vazio, cara, parece que está maior agora. Cara, eu acho que eu preciso de sexo com duas pessoas ao mesmo tempo. E aí a pessoa vai lá e faz sexo com duas ao mesmo tempo, porque eu sabia que negócio gostoso. Só que depois, aquele buraco ficou maior ainda. Não, então não é sexo. E apresentam para ela a droga, diz, agora sim, cara, que vibe legal, que negócio legal. Nossa, é isso, que preenchimento top. Aí passou. O buraco aumentou. A sensação ficou pior. É só você dobrar a dose, triplica a dose, sai dessa droga, tem uma mais forte aqui para você. Não é a fama, é o aplauso. Nossa, quando alguém me aplaude, cara, dá um negócio gostoso aqui dentro. Eu digo, nossa, é aquele vazio meu, é isso. Eu nasci para ser cantor, eu nasci para ser pastor, eu nasci para ser adorado, eu nasci para ser louvado, eu nasci para ser um astro. E a gente vê essas pessoas todas que viraram astro, o que acontece depois com elas?
Vão lá para o mundo da droga preencher esse lugar, para o mundo da sexualidade pervertida para tentar preencher esse lugar. Muitos, infelizmente, alguns surtam, outros vão se matar. Mas fato é, se não se encontram com Deus, esse buraco aumenta, o desespero aumenta e o trem só piora. Porque a gente não tem essa percepção. E por que a gente não tem essa percepção? Porque a gente insiste, nossa alma é muito ligada com o nosso espírito. A palavra de Deus diz que, justamente para dar uma característica extraordinária da palavra de Deus, diz que ela é apta a discernir alma e espírito. Então, para mim, a palavra de Deus está dizendo que existem os dois. E é natural que a gente confunda e entenda que não, que é um só, de tão ligado que elas estejam. E que é algo tão difícil que, para dar uma característica extraordinária a uma qualidade da Bíblia, diz que ela é capaz de fazer isso que é impossível fazer. De tão ligadas que estão alma e espírito. É por isso que a gente vai maquiando o nosso espírito e não vai tendo a percepção dessa saudade. Porque a gente passa a vida satisfazendo esse vazio com prazeres na alma. Estando a alma muito ligada no espírito, a alma vai abafar no espírito essa saudade. A alma vai abaçar essa falta que a gente sente de Deus. Alguns vai durar mais tempo, outros vai durar menos tempo. Sabe qual é a tragédia que muitas vezes acontece? Jesus faz um convite assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e que estão sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Vocês estão cansados de buscar e não está acontecendo, de preencher esse vazio e nada é suficiente. Vocês estão cansados e sobrecarregados, vocês estão desesperançados, não sabe por quê. Cada um vai dar um nome. Mas o fato é, vocês estão cansados e estão sobrecarregados. Vem para mim, Jesus disse, e eu vou aliviar vocês. A minha presença vai aliviar vocês. E aí a gente, muitas vezes, o que a gente faz na igreja? A gente recebe essa pessoa que veio por causa do convite de Jesus. Às vezes a gente faz esse convite em nome de Jesus, lê a Bíblia e diz: vem você que está cansado e que está sobrecarregado. E muitas vezes a gente só substitui o prazer do sexo pelo prazer de estar aqui na igreja cantando, o prazer da droga pelo prazer de poder estar aqui pregando, o prazer do aplauso lá no mundo porque está cantando uma música mundana pelo prazer de estar aqui podendo receber esse aplauso. Não, eu fico ali, eu nem sinto nada disso, eu fico assim: Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou tão pequeno. Sim, mas isso é no inconsciente. A gente tem uma necessidade da gente que está sendo atendida, sim. Eu tenho uma necessidade minha como ser humano que está sendo atendida aqui, de me sentir útil, de ver as pessoas olhando para mim e dizer assim: cara, que legal isso que a minha está falando, de sentir que tem algo de mim que eu possa compartilhar. A minha alma está se satisfazendo com isso agora. E às vezes a gente então deixa de suprir para as pessoas e de buscarmos o suprimento para nós verdadeiramente do relacionamento com Deus, da presença com Deus. Não é sem razão que a gente vê a pessoa, muitos vão passar um bom tempo na igreja, mas depois elas saem. Então elas não mataram essa saudade. Quem mata essa saudade não sai. O papai fala muito sobre estatística, que fala sobre pastores. É um número muito elevado de pastores que se suicidam. Você não percebe, você pode muito bem estar indo, mas até que ponto você não parou, até por conta da agenda, dos compromissos, de se alimentar da presença de Deus e de usufruir dessa mensagem que está por trás justamente da mensagem da cruz, a essência dela, essa presença de Deus. E de repente vai chegar um ponto em que a alma não está mais satisfazendo com aquele ato, como nada nessa vida satisfaz. Por isso que Jesus ressuscitou. Legal, que bom. A gente vai cantar uma música ou não? A gente recebe uma frase e a gente compartilha essa frase. Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou. Cada vez essas frases estão mais sem sentido, é ou não é? Está cada vez mais sem sentido. Eu hoje nem compartilhei, ano passado eu não compartilhei mais nenhuma dessas frases. Virou um negócio comum até. A gente está mais difícil até de assimilar a mensagem da cruz, de tanto que ficou banalizada. A mensagem racional, verbalizada, intelectual,
Está tão banalizada que é como se agora a verdadeira mensagem que é impressa no nosso espírito, a gente está... É como se a gente estivesse tão familiarizado com ela também, que nem faz muita diferença, não é? Mas será que é porque eu estou familiarizado mesmo? Só quem teve a percepção, quem teve a presença, pode sentir a falta que faz a ausência. Eu tive um episódio no ano passado que horas são aqui? São 7h11, né? Até que hora que eu vou? Eu vou até... 8h11, eu vou até quanto? Não, o último que sai é que hora? Eu me pauto pelo último. O último sai que hora? 9? Tá. Vai celebrar a ceia ainda, né? Vai ministrar a ceia, né? O escritor aos Hebreus, eu tenho que usar as duas, é porque eu gosto dessa Bíblia, que é a ordem cronológica. Mas aí a ordem cronológica, quando você vai procurar alguma coisa, você não acha de jeito nenhum, né? Porque ela está toda misturada. Então, uma passagem interessante no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 7, fala desses momentos que antecedem essa ressurreição de que a gente está falando. E que ainda tem a ver com essa mensagem da cruz. O versículo 7 do capítulo 5 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, falando sobre Jesus, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto receberam. Jesus ofereceu orações com clamores e súplicas àquele que o podia livrar da morte. Quem é o único que pode livrar da morte? É Deus. Então ele estava oferecendo orações para Deus que o podia de fato livrar. E o que é morte? Morte é justamente separação. Então, se é durante os dias em que ele estava vivendo aqui na terra que ele ofereceu essa oração, então significa justamente que ele estava com saudade de Deus, mesmo enquanto ele ainda estava vivo. Porque a comunhão com ele tinha sido significativamente limitada, a comunhão de Jesus com o Pai. Ele se esvaziou. A carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que ele se esvazia, ele não se apega ao fato de ser Deus e como Deus, ele se esvazia e toma a nossa forma, com todas as limitações que isso implica. Então, mesmo enquanto estava vivo, durante os dias em que viveu aqui na terra, que Hebreus está falando, Jesus tinha saudade de Deus. Por que Jesus tinha saudade do seu Pai? Porque ele tinha um relacionamento com o Pai. E aí ele podia sentir a ausência dos pais. Quando ele está na cruz, Jesus vai justamente dizer, como já tinha sido profetizado aqui, por Davi, 1000 anos antes, Davi já tinha escrito um salmo, achando que ele está falando da sensação dele, achando que era sobre os inimigos dele, e ele estava profetizando as percepções que Jesus teria 1000 anos depois, praticamente, na cruz do Calvário. O versículo 1 justamente é aquilo que Jesus brada na cruz, dizendo: meu Deus, por que você me desamparou? Meu Deus, por que você me abandonou? É outra expressão, uma outra tradução que diz: por que você está tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Aqui já não está falando desse clamor de Jesus enquanto vivo, mas aqui está falando já desses dias em que ele passou sepultado, esse momento que antecedem a ressurreição de Jesus. E veja que Jesus está clamando a Deus e dizendo dessa saudade, dessa falta que tinha. Ele clamava de dia e não era respondido, de noite também e não recebia descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel.
ele vai justamente falando aqui a respeito das sensações que vão acontecendo, de tudo que está lá, do pessoal ridicularizando, da lança, né? De terem sorteado as vestes dele, coisas que Davi nunca passou, mas que justamente aconteceram com Jesus. O capítulo 18 vai falar sobre ainda no clamor, no início do capítulo 18, Davi profetizando esse momento de separação de Jesus em relação ao Pai. Porque o que Jesus assumiu no nosso lugar, a gente precisa entender que não foi essa morte física na cruz, essa morte material na cruz. Primeiro porque eu não estava condenado a morrer nessa cruz. Então quando ele sobe ali para tomar meu lugar, não pode estar falando disso. Eu estava condenado à morte, é a separação de Deus. Então não é essa cruz aqui, a mensagem da cruz não é assim, era para você estar pregado ali, e Jesus veio e foi pregado ali no seu lugar. Não, eu não estava condenado a morrer de morte de cruz. Eu estava condenado a viver eternamente separado de Deus. Essa presença que Adão sentiu no início, é isso que era a minha condenação. E sequer a morte física que Jesus veio me livrar, confirmando que não é essa morte, a mensagem da cruz não é isso que a gente enxerga literalmente. Porque se o que ele tivesse conquistado seria a libertação, o salvamento da minha morte física, depois que Jesus morreu, eu não ia morrer mais. Todos os apóstolos morreram. Todos os discípulos morreram. A mãe de Jesus morreu. O irmão de Jesus morreu. Todo mundo morreu. Então não é fisicamente. Então não é essa a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa. Que ele justamente, estou falando do ponto de vista da razão, mas a verdadeira mensagem tem que ser impressa no coração, no espírito de vocês, por Deus. Jesus assume esse lugar de separação, que é um lugar desesperador. A gente não tem ideia do que é. O inferno pode até ser um lugar que literalmente tenha um lago de fogo. Quem sou eu para dizer que não? Porque a Bíblia fala disso. Quem sou eu para dizer que não tenha labaredas de fogo lá, que tenha os bichinhos tormentando e comendo a carne, e eu desejando morrer e não morrendo? Quem sou eu para dizer que não existe essa literalidade? Mas eu tenho certeza que mesmo que for literalmente isso existe, isso ainda não é, de fato, a principal característica do inferno. A principal característica do inferno é essa separação de Deus. Mas que não tem como a gente entendê-la, e precisa, então, a Bíblia precisa usar de linguagens que a gente possa entender. Já se diz que tudo que o ser humano faz é para proporcionar prazer ou para evitar sofrimento. O ser humano que está dominado pela carne, pelo ego, o ser humano caído, tudo que ele faz, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou deixar de perder com isso? Então é preciso uma linguagem na Bíblia para dizer assim, o inferno é um lugar pavoroso. Na linguagem do que você entende que é pavoroso, pensa lá um rio de fogo pelando de quente, pensa nos capetinhos, com os tridentes lá, e te espetando, e assustando. Não, que a Bíblia não fala isso não, mas a gente ainda dá uma floreada, né? Porque eles também vão sofrer, eles não vão ficar lá sendo dono lá e pondo a gente para sofrer, eles vão padecer lá também, né? Mas é preciso uma linguagem, que eu estou dizendo, pode até ter isso também, mas o desesperador do inferno não é nada disso, embora seja. O desesperador do inferno é você imaginar passar a eternidade sem a presença de Deus. O Hamilton, me lembro na escola de líderes, justamente lá no Veredão, uma vez eu ministrando lá, e aí falando, você sabe o que é eternidade? Nunca acabar? Falando justamente sobre o inferno, eu acho que o Hamilton falou, é sempre ter mais um dia. Caramba, é tão simples, mas sempre ter mais um dia. Falou muito para mim aqui. Sabe porque é sempre um dia a mais sem Deus? Jesus clamava porque ele tinha intimidade com o Pai e ele podia sentir saudade com o Pai.
talvez eu e você não estejamos clamando, ou não estejamos clamando o suficiente por essa presença, para que de fato, essa mensagem da cruz, ela de fato se concretize na nossa vida, porque talvez a gente não esteja sentindo falta de Deus. E vai ser uma tragédia muito grande. Eu ia dizendo naquela hora, eu passei por uma experiência no ano passado, de uma síndrome do pânico. Eu tinha passado 3 meses, não chegou a 3 meses, um pouco menos de 3 meses, muito envolvido numa determinada atividade, e eu negligenciei, não o devocional, mas a qualidade do meu momento devocional, e eu negligenciei mesmo, eu excluí da minha agenda o meu sábado. Há alguns anos eu adoto o sábado como princípio, não como lei, e normalmente eu aplico ele no domingo, um dia que eu não gasto para mim, para eu estudar, para eu fazer os meus trabalhos, para eu fazer minhas conquistas. É um dia que eu dedico para a família, para as questões ministeriais, mas sempre voltado para as coisas que não são materiais, mesmo as relacionais. E eu passei então menos de 3 meses usando esse domingo para projetos que eu entendia que eu precisava, eram materiais e terrenos que eu precisava me dedicar, e sem a qualidade do meu momento devocional. Eu acordava, já me arrastava como religiosamente fazia há alguns anos, e eu me ajoelhava para orar, mas o primeiro pensamento meu não era Deus, o primeiro pensamento era esse projeto no qual eu estava envolvido. E enquanto eu orava, esse projeto ficava permeando os meus pensamentos. E eu ficava louco para a oração acabar, e a hora que era eu que estava dirigindo a minha oração, e eu louco para a minha oração acabar rápido, para eu poder mergulhar nos meus projetos. Foi um nível de mergulho tão grande, e a minha alma ficou muito envolvida naquilo. E aí isso produz dopamina, endorfina, sei lá, esses troços aí que é da química, que gera sensação de felicidade, hormônio para dormir, essa coisa toda. Isso ia gerando em mim. Eu não estava mais andando com Deus. E olha aqui, para vocês não entenderem mal, possivelmente foram os 3 meses da minha vida em que eu menos pequei. Pegar qualquer intervalo de 3 meses da minha vida, possivelmente tenham sido os 3 meses em que eu, de longe, menos pequei. Não estou falando de pecado, estou falando de momento com Deus. Estava tão envolvido nessas atividades que nem tempo para pecar eu tinha, nem cabeça para pecar eu tinha. Não estou falando disso. E não eram atividades ilícitas, então, portanto, não havia pecado nelas também. Mas eu abri mão do relacionamento com Deus por aquele período. E quando, então, ao final desse período, algo aconteceu que assustou a minha alma, que tirou o chão, o meu chão, eu fui para onde? Eu fui procurar Jesus. A minha alma foi abraçar Jesus no meu espírito, cadê? Não tinha nada. Aí o medo virou pânico. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e diz que Deus é amor. É a presença de Deus em nós, ela lança fora qualquer medo de qualquer coisa. Por isso Salmo 23 vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. Porque se o meu pastor está comigo, se eu tenho um relacionamento com ele, o máximo que pode acontecer é eu morrer. E se eu morrer, é o de melhor que pode acontecer comigo. Então eu vou ter medo de quê? E eu não encontrei então Jesus ali. E eu já tinha voltado, a qualidade do meu devocional já tinha uns 8 dias. Eu já estava com a minha mente voltando a gravar material sobre os conteúdos relacionados ao Evangelho. Mas não sei como que se é para todo mundo, mas comigo não tinha sido suficiente. E esse pânico tomou conta de mim, e eu tinha medo de tudo me fazia medo, tudo me fazia medo. Meu emprego continuava lá, meu salário continuava lá, a minha casa continuava lá, os meus filhos continuavam lá, estava tudo bem, a minha saúde era a mesma, nada tinha mudado, mas tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo mudou. Nada mais fazia sentido para mim.
Se eu não me lembrasse, na verdade foi até o Hamilton que me lembrou, a gente aqui um dia à noite, na segunda, falando, conversando com o papai, orando, e aí eu não tinha sentido, ele falou assim, mas tem os filhos da gente sentido, caramba. Eu lembrei do Benjamin, e eu falei, é mesmo, eu tenho razão para continuar vivo, sim. Eu não via razão para eu continuar vivo. E nada tinha mudado. Não tinha doença, meu emprego estava lá, meu salário que não é ruim estava lá. Por que eu podia sentir agora essa ausência? Porque eu tinha tido a oportunidade de usufruir da presença. Por alguns anos essa presença tinha me sustentado. E não era nada extraordinário. Porque ela vem sendo construída no dia a dia. A palavra de Deus diz, o escritor também aos Hebreus vai dizer que nós devemos dia a dia nos achegar ao trono da graça para recebermos graça e misericórdia para o momento da adversidade. Só de devocional mais consistente eu tinha algo em torno aí de 25 anos. Então eu vinha dia após dia ali, me chegando ao trono da graça para isso. Não percebia muita diferença no meu dia a dia. Mas esse desespero tomou conta de mim. E aí eu clamava. Eu não abria a boca, eu não tinha condições de orar. Eu não orei, não tenho lembrança de orar uma vez. Essa fase mais forte nos primeiros momentos, primeiras semanas, primeiros meses. De abrir a boca e dizer, meu Deus, eu preciso de você, de cantar, nada. Eu não conseguia ler a Bíblia. Não tinha ânimo para nada. Mas a minha alma estava clamando a Deus. Como Jesus clamava por Deus. Porque Ele estava nesse lugar em que eu estava. O lugar da ausência. E Jesus, quando esteve nesse lugar da ausência, tendo conhecido a presença, a alma dele clamava, me tira daqui. Papai, me tira do inferno. E a minha alma clamava também, dizendo, me tira daqui. A palavra de Deus nos ensina a guardar, guarda a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E como eu tinha então a palavra de Deus gravada no meu coração, na minha mente, isso me sustentou nesse período. Porque eu tinha certeza de que não era o meu fim. Eu tinha certeza que a mensagem de Jesus que dizia assim, o reino de Deus está próximo, está ao vosso alcance, foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Ele começou o ministério pregando assim, o reino de Deus está ao vosso alcance. Eu tinha convicção de que a graça, o tempo da graça não tinha passado e que ainda estava ao meu alcance. E que mais dia menos dia, eu voltando a essa busca, e Deus prometeu que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, de novo eu ia poder tocá-la, porque ela ainda estava ao meu alcance, embora naqueles dias eu não podia alcançar. Na verdade durou mais, durou semanas e meses. O pânico passou, tive algumas situações ainda mais próprias de depressão, de pânico do pânico, como dizem, que é o medo do pânico voltar, mas teve uma coisa que não voltou. Uma alegria que não é circunstancial. Eu não estava mais com medo. Minha coisa com Deus estava aparentemente resolvida. Mas eu tinha normalmente algum tempo já no meu dia a dia, quando acordava, hora de dormir, às vezes está no meio da atividade, eu sentia uma coisa gostosa dentro de mim. E eu falava, nossa, que coisa gostosa é essa aqui. Eu tenho a impressão que não é porque está tudo bem. Estava tudo bem. Aquela música que diz, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Vários momentos da minha vida eu tinha esse negócio. Tinha pedido para Deus me curar, Deus nunca tinha me curado, né? Tinha pedido para Deus salvar meu casamento, Ele não salvou. Tinha pedido para salvar o outro, não salvou também. Eu não vou dizer quantos, senão vocês vão ficar escandalizados. Aí não termina nem a mensagem, misericórdia. Vamos parar aqui no 2. É triste isso, é muito triste, eu não tenho nenhum orgulho, estou falando sério. Mas essa paz não tinha me abandonado. Passei por muitas coisas. E roubaram minha filha de mim. Levaram minha filha de mim. Mas essa paz não saía de mim. E de repente agora eu não percebia mais ela. Estava tudo bem, mas eu não tinha essa paz.
Isso só agora nesse ano de 2024 é que voltou. E hoje eu já tenho de novo isso. Olha, mais de um ano depois do início desse processo, é que eu voltei a sentir essa paz dessa presença de Deus. Que eu não troco por absolutamente nada. Eu sei que pode parecer conversinha para vocês, discurso. É porque eu não tinha mais para dar, mas se eu pudesse, eu nem ofereci porque não era comprável, eu ofereceria tudo que eu aparentemente tinha só para voltar essa presença de Deus. Eu não estou brincando. Só não ofereci porque eu sabia que não se compra. Mas não tinha nada mais, tinha valor para mim, como não tem. Não tem, absolutamente não tem. Só a presença de Deus é a única coisa que de fato vale nessa vida. Enquanto nós não tivermos essa convicção muito forte na gente, tem alguma coisa errada. Por Jesus disse, se vocês me amarem o pai, a mãe, o filho, o pastor, o padre, o cachorro, o papagaio, o periquito, a carreira, o concurso, o empreendimento, a saúde, a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, se não é digno de mim, o que ele está dizendo é, não vai rolar nada entre mim e você. E a gente se ilude achando que a gente vai tocando a vida da gente, e que a gente vai priorizando tudo, menos o reino de Deus. Que é como aquela casa. Estou com um projeto agora para construir, e vocês que já construíram sabem que é desse jeito. Você faz aquele projeto, o lote é bom, nossa, vai dar para fazer uns cômodos legais, espaçosos. E de repente você, nossa, eu queria ampliar essa sala um pouquinho, essa suíte aqui, eu podia aumentar esse closet. Vai sobrando para quem? Vai sobrando para o quarto da empregada. No primeiro momento ele é espaçoso, é dependência completa, e de repente você vai reduzir. E reduz. Daqui a pouco é só quarto, não é dependência completa mais. Rapaz, mas aqui um beliche aqui para ela, porque ela pode pôr as coisas em cima, embaixo, ela dorme, tipo, fica aquele troçozinho, vamos tirar esse quarto de empregada? É tipo mais ou menos essa prioridade que a gente às vezes dá na vida da gente. Está faltando tempo para eu passar nesse concurso aqui, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu estou sentindo que eu passo, eu vou passar um tempo a mais sem ler a Bíblia, que eu estou sentindo que é o que eu preciso desse complemento. Pode chamar, vai. Rapaz, eu estou sentindo que se eu puder me dedicar um pouco mais agora para esse negócio, a minha empresa vai deslanchar de um jeito. Então eu vou começar, ao invés de eu fazer meu devocional, eu vou começar a trabalhar 1 hora mais cedo. Vou ficar 1 hora menos aqui de oração, 30 minutos que eu ia dedicar para Deus. Eu não vou fazer, mas Deus vai entender. Ele está inclusive comigo, o pastor disse que eu vou bem nesse empreendimento, que vai dar tudo certo. E eu vou sempre, Deus é que vai ficar no segundo plano. Sempre Deus. Eu só lembro de chegar para Ele quando eu estou com dor, quando tem ameaça, quando agora Deus aprova amanhã, meu Jesus, eu sou teu servo. É Ele sendo instrumento da gente, é a gente sendo Deus dele para dizer o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer. E a gente não se atenta que o próprio Jesus falou, não vai rolar. Vocês vão me buscar e vão me achar quando, e portanto somente quando, vocês me buscarem de todo o seu coração. O Velho Testamento está dizendo, e Jesus confirmou no Novo Testamento. Não dá nem para dizer, isso é coisa só do Velho, isso é coisa do Novo. Espera aí, a gente tem que fazer uma interpretação conjunta do Velho Testamento com o Novo, então vamos fazer conjunto. O Velho diz, me achareis, vocês vão me buscar. Quando vocês sentirem a minha falta, vocês vão me buscar. E vocês vão achar quando essa busca for de todo o coração. Quando a busca for de quem diz assim, nada mais me importa a não ser a sua presença. Aí ele diz, aí eu vou me revelar para vocês. Aí o Novo Testamento, Jesus chega e diz assim, se vocês amarem qualquer coisa nessa vida, e a própria vida de vocês mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Ora, se o Elber não for digno de mim, eu vou me relacionar com você, Elber? Sem chance. O que Jesus está dizendo é isso, eu não vou me relacionar com vocês. E aí existe esse risco, meus irmãos, de talvez a gente não conseguir ter a percepção da mensagem da cruz, do real sentido dela. De ter no nosso espírito impresso o sentido, a mensagem da cruz, para ser apaixonado, para amar de verdade essa mensagem da cruz.
Talvez justamente porque a gente não experimentou o que é a ausência de Deus, o desespero que é a ausência de Deus. E como sem essa presença dele, nada, absolutamente nada faz sentido. E talvez a gente não tenha experimentado e sentido essa ausência dele, que em alguma medida está presente em todos nós. O cara mais espiritual que está vivendo os nossos dias hoje, em alguma medida ele experimenta essa ausência. E é por isso que quanto mais você busca Deus, mais você busca. Quanto mais perto de Deus você chega, mais você percebe que está longe. E é por isso que o cara mais espiritual, se você pegar ele e colocar aqui, colocar do lado, me colocar do lado, ele vai estar buscando muito mais essa presença do que eu. Ele está milhões de quilômetros à minha frente, mais perto de Deus e mais íntimo de Deus. E ele vai buscar muito mais do que eu. Porque quanto mais ele está cheio, mais ele percebe a parte que está vazia. E mais a sensação desse vazio dói e desespera. E mais ele é tomado da consciência de que ele não precisa de mais nada, de que nada mais vale nessa vida a não ser a presença de Deus. E quanto menos eu faço esse movimento, tanto menos eu tenho essa percepção, porque como Jesus vai usar em relação ao dinheiro, vocês não podem ter dois senhores, ou vocês vão agradar um e chatear o outro, ou o contrário. Quando eu estou dedicando para a minha vida, ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando o meu tesouro está nos meus projetos, está na minha família, está nos meus filhos, está nos meus negócios, está na minha saúde, está na minha longevidade, quando isso é o meu tesouro, eu vou me fartar disso. E ao me fartar disso, eu não vou ter a percepção da ausência de Deus. E quanto menos eu tenho a percepção, tanto menos percepção eu vou ter. Tanto menos falta eu vou ter. Por isso Jesus diz, e para concluir, que naquele dia, tem muita gente que vai chegar e vai ficar surpreso. Mas Senhor, vai chegar para São Pedro, para a gente usar a ilustração que você diz, e meu nome não está aí? Não, tem algum engano, para tudo. Manda chamar Jesus. Você tem compaixão rádio para Jesus, São Pedro? Tem certeza que tem alguma coisa. Você olhou com W? Não é com U, não. É W. Você olhou na lista do W? Eu estou vendo o Elber aqui. O M é que você falou? Misericórdia. Ele vai dizer, mas Senhor, como que meu nome não está na lista? No teu nome, nós pregamos. A gente estava mega envolvido, a nossa alma estava mega envolvida com a pregação do Evangelho. A nossa alma arrepiava quando a gente expulsava demônios. Nossa, que autoridade, que coisa gostosa. Eu quero mais dessa autoridade. Eu quero mais desse ministério. Eu quero fluir mais nesse mover. Senhor, nós nos assentamos à tua mesa. A gente comia juntamente com os irmãos na comunhão. Eu cheguei a ajudar a servir o pão da ceia, meu Deus. Tem coisa errada. Ele não vai dizer, não, vocês nunca fizeram essas coisas. Mentira. Se vocês trabalhassem do jeito que vocês estão falando, seu nome ia estar aqui. Não, Jesus não diz isso. Ele diz, tá, mas eu nunca falei que era sobre isso. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. É conhecimento, é relacionamento. E naquele dia não vai ter julgamento. Não vai existir um dia do julgamento, em que se vai decidir quem vai para um lado e quem vai para o outro. Isso é a linguagem para a gente entender. Porque nós é quem estamos definindo agora se somos salvos ou não. Não vai ser decidido naquele dia, nesse sentido que eu digo, não vai ter julgamento. O que Jesus disse é, naquele dia vai ser dito, quem está e quem não está. Quem já experimenta o céu na terra da minha presença, ama essa presença, quer mais dessa presença, vai passar a eternidade comigo. Aqueles que não gostavam da minha presença, não gostavam de se relacionar com o próximo em meu nome, em nome do amor, que apenas importava para ele os projetos dele, mesmo quando ele pensava que estava chegando à minha presença e falando comigo, era para buscar os próprios interesses, eu não tinha um relacionamento com ele. Ele não tinha prazer na minha presença. Ele não sentia falta da minha ausência.
Ora, ele vai continuar sem essa ausência, sem essa presença. Ele vai continuar ausente. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Hoje pela manhã, na oração da gente, e a gente vai orar de verdade agora, na oração de manhã que a gente passou 40 e poucos dias lá no meu Instagram orando, Deus deu esse presente, desse discernimento, e eu cometi um erro de manhã hoje. A gente foi orar e eu tinha passado a noite em vigília, e estava muito claro no meu coração, eu queria compartilhar isso que a gente está compartilhando aqui, na oração de manhã. E aí, quando está faltando uns minutinhos lá, e que eu vou lá e vou para o lugar onde eu ia ligar o celular, e aí eu lembrei da música do Diante do Trono, de celebração pela ressurreição de Jesus, e eu disse: cara, deixa eu ver essa, nossa, aqui. Rapaz, nós vamos orar essa música aqui hoje, imagina. O mundo todo cristão está celebrando a ressurreição de Jesus, eu vou ficar aqui, nós vamos orar uma oração que vai pôr o pessoal para baixo, que vai ficar, nossa, duro foi esse discurso. Não, é dia de celebração, é dia de celebrar a mensagem da cruz. Jesus ressuscitou. A mensagem, o tema da mensagem que eu compartilho aqui, que era para compartilhar, é isso, é: Jesus ressuscitou, tá? E daí? E daí? Jesus ressuscitou é um fato, é só um fato, mas é o que eu e você vamos fazer a respeito disso, ou o que eu e você estamos fazendo a respeito disso, e o que isso muda ou não muda na vida da gente. Mas aí poxa, o mundo cristão todo hoje está celebrando a ressurreição de Jesus. E eu que vinha dizendo que queria ser boca de Deus, e que a minha oração tem sido que Deus faça de mim, me dê o dom de profecia, porque eu quero ser boca de Deus para as pessoas, eu me acovardei. E embora meu espírito tinha dito que era para eu compartilhar o que eu estou compartilhando aqui, eu resolvi me adequar à agenda da religião, que diz que hoje é dia de celebrar. E eu ignorei o fato que Deus diz o quê? Que está enrolado o profeta, maldito o profeta, que ministra paz quando não há paz. Que diz paz seja com vocês quando Deus não mandou dizer que tem paz com vocês. Quando diz que tudo está em paz quando não está em paz. E eu não tinha o direito de fazer aquilo. Para um aspirante a profeta de Deus, eu não tinha o direito de fazer isso. Como alguns de vocês viram, eu fiz o vídeo depois lá, tirei do feed a oração e disse: errei, mas não vou permanecer no meu erro, não vai ficar aqui. E expliquei para as pessoas por que tinha saído, e quem não tinha acessado, ia acessar depois, não ia mais acessar. Isso é a palavra de Deus para nós, meus irmãos, para mim e para você. É a palavra de Deus para nós. Nem sempre a gente tem a percepção da beleza que é essa mensagem, porque às vezes justamente o nosso espírito não está muito sensível, às vezes a nossa carne é que está mais aflorada, a linguagem que a gente está fazendo mais sentido e despertando mais alegria na gente, às vezes é mais a da carne, mas é palavra de Deus, é palavra de Deus para nós. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, e com Ele seremos ressuscitados todos nós, que crermos na sua obra e dissermos: eu quero essa substituição. Eu não quero viver afastado de Deus. Eu quero poder usufruir dessa comunhão, dessa presença. E cada dia que ela seja maior em mim, eu quero. E tudo absolutamente vai mudar. Um dia após o outro. De glória em glória, de encontro em encontro, de revelação em revelação. Se não for assim, a gente vai estar perdendo nosso tempo. Obrigado, Senhor. Amém, Wilton. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas.